senhor Carlos Crow. É chamado 2-2, porque o próximo já fica aqui, já assume logo na sequência. João Binotti. Boa noite a todos, boa noite aos colegas da mesa, né? Boa noite, senhores vereadores, boa noite, comerciários, boa noite, ciclistas. Meu nome é Carlos, eu tenho participado de todas as audiências públicas, né, do plano cicloviário. Eu consigo estar presente porque eu acho importante a gente, como cidadão, estar auxiliando e construindo, né, uma realidade melhor para a nossa cidade, né? E a minha experiência como ciclista, ela vem de ter pedalado em mais de 15 estados brasileiros e ter feito uma viagem internacional de 78 dias, na qual eu atravessei o estado de São Paulo inteiro por 670 quilômetros, Mato Grosso do Sul, entrei na Bolívia com as 700 quilômetros até Santa Cruz de la Sierra, e depois 1000 quilômetros até a fronteira com o Brasil em São Matias e Cuiabá, terminando a viagem em 78 dias. Eu fiz esse pedal de 78 dias, peguei o avião, voltei para São Paulo e 20 dias depois eu fui atropelado aqui em São Paulo, né? Quebrei 12 costelas, quebrei uma clavícula, né? E alguns meses depois de ter me recuperado desse acidente, posto uma placa aqui, eu tive que colocar uma outra placa aqui que foi atropelado novamente, empurrado para fora da ciclovia por um motorista que invadiu a ciclovia e me jogou para fora. Então por aí vocês veem a importância que é o plano cicloviário ter uma área onde o ciclista possa pedalar com segurança, né? Porque eu, como uma pessoa que pedalou no acostamento mais de 1000 quilômetros em diversos países daí da América do Sul e vários estados do Brasil, fui atropelado dentro da minha cidade, né? E em vias de trânsito, como em Avenida Ibirapuera foi a primeira vez e depois a segunda vez em Perdizes. Então por isso que a gente fala sobre a importância da interligação, né, da Moca, que representa mais de 50% das ciclovias interligadas para o centro da cidade, né, para trazer todas essas pessoas do fundo. A demanda existe, né? E mais importante, não dá para falar sobre essas coisas sem falar da redução de velocidade, porque falar sobre plano cicloviário e visão zero, né, sem falar sobre redução de velocidade é a mesma coisa que falar sobre fazer regime apertando o cinto, tá? Eu gostaria só de questionar a nossa vereadora Edir. A senhora falou sobre ciclovias adequadas. Eu gostaria de saber, depois na devolutiva, o que a senhora considera, qual o conceito que a senhora tem sobre a ciclovia adequada, tá? Carlos, só isso aí. Eu teria que ser observado o tempo. Próximo. Boa noite, eu sou o ciclista Binotti, faço parte do coletivo Bike Zona Leste. Gostaria de já iniciar solicitando aos nossos representantes vereadores e das subprefeituras 2 pedidos pessoais. Trazer o curso de direção de segurança para ciclistas que tem lá na Marquês de São Vicente para as prefeituras aqui da região, na Zona Leste. Eu fiz esse curso, é um excelente curso, principalmente para o ciclista iniciante, para aquele que está largando o carro e indo para as ruas, com ciclofaixa, ciclovia ou não, mesmo na via pública, ter os direitos dele. E dizer que na Sub de Ermelino é utilizado o aplicativo Strava para saber o caminho que os ciclistas fazem. Tem um documento da CET que informa isso. A Sub de Ermelino utilizou desse aplicativo que muitos dos ciclistas aqui presentes fazem o uso no dia a dia como uma norma para saber o caminho que os ciclistas fazem normalmente. Um pedido pessoal também, não tem como não falar de expansão cicloviária, não ser a ligação da ciclovia radial com o centro. Isso daí é prioridade para todos os ciclistas aqui da Zona Leste. Na região da Penha, é um pedido pessoal também de muitos ciclistas que vão ao trabalho com a bicicleta, iluminação na ciclovia do Parque Ecológico Tietê. É um absurdo o que acontece lá. É um absurdo. É só isso que eu queria falar. Obrigado. Teixeira e Christopher Willi. Boa noite. A minha reivindicação vai ser um pouco diferente, porque eu não sou um ciclista, eu vejo que a maioria aqui é ciclista, mas eu sou morador aqui do bairro, é uma escala mais local, e queria fazer algumas considerações. Primeiro, quanto à audiência, teve uma confusão sobre o local, falava no site da Secretaria de Transporte, falava que era na Moca, no outro site falava que era aqui. Assim, acho que podia ter até uma comunicação um pouco mais agressiva para ter uma adesão maior.
tem a Unip, tem estudantes aqui da FATEC, Tecnologia em Transporte Terrestre, muita gente que poderia ter vindo, poderia ter uma adesão maior. Queria dizer também que eu protocolei uma proposta aqui para o bairro, que tem um abaixo-assinado de trabalhadores, moradores, dizer que não é só os ciclistas que querem. Tem muita gente, eles acolhem muito bem quando você fala em ciclovia no bairro, você percebe que é uma coisa desejada pelos trabalhadores. E eu pensei aqui no bairro que eu falo, é o Parque São Jorge, não tem uma delimitação oficial, mas eu considero, assim, o trecho norte do distrito do Tatuapé, depois da Radial, né? Da Radial à Marginal, da Salinha a Aricanduva, e eu tinha feito um desenho de um mapa que está protocolado, que passa não pela Celso Garcia, que eu achei legal, ideal, a Celso Garcia é perfeito, mas foi por uma via coletora, algumas vias coletoras que pega a Rota do Tatuapé, basicamente, vai pelo Parque do Piqueri, passa por equipamentos sociais importantes, escolas públicas, creche, EMEI, e foi lá que eu peguei os abaixo-assinados. Inclusive tem muros ali das escolas, um monte de muro que o pessoal joga entulho, joga móveis, assim, às vezes com uma ciclofaixa você reduz, o cara fica mais tímido para encostar ali e jogar sujeira, né? Bom, deixa eu ver, o tempo está acabando. A proposta seria um pouco menor, pensando que tem um custo, né? Celso Garcia teria que fazer uma coisa segregada na calçada, com a dos ônibus, talvez nas outras vias não. E tem a lei do uso do solo. O Parque São Jorge tem 70% da sua área inserida na ZEU, que é uma zona de eixo, estruturação e transformação urbana. Ou seja, já tem a Unip com 12 mil alunos, que é um polo gerador de tráfego importante. Tempo. Só para terminar, era só isso mesmo, sobre o adensamento. Vai ter muito comércio, muita moradia. Nas próximas 2 décadas, provavelmente, vai ter outra Unip de gente morando. Quer dizer, a circulação dentro do bairro vai aumentar demais. E é muito importante, né, por todas as questões, né, de conectividade, segurança e assim por diante. Tá? Boa noite. Obrigada. Bom, acho que uma das pessoas me conhece, meu nome é Cris, eu sou advogado. Minha ligação com o bairro aqui, meu irmão mora na Moca, meu pai tem comércio na Moca, eu fui morador do distrito de São Mateus, né, passava todo dia pela Vila Prudente. E o que eu queria frisar aqui de ciclovias é o seguinte: ciclovias elas salvam vidas, vidas são importantes. Né? Uma via onde é construída uma ciclovia, ela tem a sua agressividade reduzida, diminui as mortes nelas, e tudo isso é importante. E é uma forma barata de se reduzir a agressividade da via. Né? Vejo aqui principalmente as propostas, elas abrangem bastante os viadutos. Os viadutos aqui da Zona Leste, eu digo o viaduto Bresser, que é o que eu mais passo quando eu vou para casa do meu irmão, ele é um dos mais agressivos que tem em São Paulo. As pessoas atingem 100 por hora naquele viaduto na madrugada. Além da ciclovia, demandaria-se um radar lá e outras medidas de acalmamento de tráfego. Né? As vias mais importantes do bairro são as conexões, bem frisadas ali, como o Pacheco Chaves, como o viaduto do Grande São Paulo, da onde você vem do ABC e se conecta tanto com a Ipiranga, tanto com a Anhangamelo, né? E é ali onde as pessoas precisam mesmo para poder sair do bairro. Uma experiência que eu recomendo que todos vocês fazerem, como eu pegava todo dia essa avenida em Anhangamelo, eu via ela era uma avenida abandonada, o canteiro central subutilizado, a ciclovia construída ali trouxe vida para o local. Você vê pessoas passeando, você vê pessoas treinando, você vê pessoas socializando no local. Então uma ciclovia, além dela salvar a vida, ela traz vida para o local, faz com que as pessoas usem o espaço público de uma maneira mais saudável, que não para guardar máquinas. Porque se você vê uma faixa de estacionamento, você está armazenando máquinas em via pública e esquecendo das pessoas. Né? São as pessoas que vão no comércio e não as máquinas. Um carro traz uma pessoa, uma vaga onde tem vários, um carro cabe em várias bicicletas, são várias pessoas que vão ir no seu comércio. Acho que a gente precisa começar a cultivar melhor essa visão do que é uma ciclovia, o que ela traz para a cidade. Boa. Tayana Dutra e Ana Carolina Nunes. Boa noite, eu sou Tayana Dutra, sou enfermeira, eu trabalho na região da Moca, região da Vila Prudente, esse pedacinho da Leste. Eu vejo muito nas ruas, como eu sou enfermeira, eu trabalho em home care, eu ando de carro, tá? E eu vejo muita velocidade, eu vejo muitas finas dada em pedestre, dada em ciclista, eu vejo muita imprudência no trânsito, eu vejo muitas coisas que acabam desgostando de você dirigir, de você andar, e
e insegurança. Eu sou insegura na direção? Sou insegura na direção, porque o motorista faz isso comigo. Então eu gostaria de que vocês pudessem pelo menos olhar, diminuir essa velocidade, diminuir essa imprudência, respeitar os sinais, respeitar a faixa de segurança. A prioridade é para o pedestre, a prioridade é para o ciclista. Você tem que manter esse 1,5 metro. Já pensou, você está ali, ó, dentro do metrô, tá? Passa o trem, está muito perto, você sente uma vibração. Se você, como ciclista, vem um carro, vem um ônibus, um caminhão, a vibração é maior ainda. Isso traz medo para as pessoas. Acredito que se reduzissem pelo menos a velocidade, mais pessoas iam andar de bicicleta, mais pessoas iam andar. E eu consegui observar tudo que você faz de carro, você não consegue ver o ambiente na rua. Como pedestre, como ciclista, você consegue. Então, a ciclovia, ela protege as pessoas, ela salva a vida. Então, eu gostaria que vocês pudessem priorizar isso. Tá bom? Obrigada. Boa noite, eu sou da Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo. Vim aqui para reiterar o apoio integral, enfim, da associação à expansão da malha cicloviária na cidade. Já tem, enfim, pelos próprios cadernos da CT mostram que a implantação de ciclovias ajudou a reduzir a quantidade de atropelamentos, inclusive atropelamentos de pedestres, porque é uma maneira de acalmar o trânsito. Então, a gente entende que a ciclovia é uma estrutura de humanização, lembrando também que ela serve de apoio para a circulação de pessoas em carrinho de bebê, em cadeira de rodas, enfim, porque infelizmente a situação das nossas calçadas na cidade, ela também deixa muito a desejar. Como eu passei uma boa parte da minha vida morando aqui na Zona Leste, queria reforçar o coro da ligação com o centro da cidade, porque o complexo ali de viadutos da ligação de carros com o centro acaba estabelecendo uma barreira para nós que moramos na Zona Leste, para a gente se locomover até o centro por qualquer outro meio que não seja de carro. Inclusive a conexão de ônibus, né? Saindo da Zona Leste para o centro, ela também é complicada e morosa. Mas aí eu queria lembrar que qualquer conexão cicloviária que for pensada, principalmente da radial até o centro, é importante pensar também se ela pode ou ser compartilhada ou já contemplar o espaço para o pedestre. Porque, querendo ou não, é uma região que tem uma demanda de viaduto muito grande e eu acho que é uma oportunidade boa também da gente repensar a vocação e a urbanização de lugares como, por exemplo, o Parque Dom Pedro, que é um lugar que ele é totalmente, enfim, é uma área totalmente residual na cidade, que hoje ela precisa ser recuperada e uma boa estrutura para a mobilidade ativa teria como fazer essa recuperação. Fábio Pereira e Tairo Esperança. Bom, boa noite, meu nome é Fábio, sou morador da Penha, sou advogado também. Eu gostaria de trazer aqui algumas considerações. Eu eventualmente ando de bicicleta, não é sempre, mas trazer algumas considerações a respeito do que eu acho assim da ciclovia que eu moro do lado. Eu moro na Avenida Calinhede, aquela ciclovia que é o prolongamento da Ticoatira até o estádio da Copa, que tá lá, né? Meio esquecidão. O lugar ficou esquecido depois da Copa, né? Nem vereador meio direito vai de lá. Vai no estádio, mas não vai muito ali na cercania. Mas vamos lá. O que eu vejo é o seguinte, é bom ter uma ciclovia, só que assim, primeira coisa, eu até falei com um rapaz aqui que mexe com a ciclovia, eu achei um absurdo quando implantaram a ciclovia, porque numa via coletora colocaram à esquerda, do lado do córrego. E ali não tem pelo menos num trecho de 3 a 4 quilômetros, você não tem um radar para fiscalizar a velocidade. Outra coisa, eu até conversei com ele, ele falou, não, mas o código de trânsito brasileiro diz o seguinte, tem que ter infraestrutura. Aí eu pergunto, lá não tem calçada. A avenida inteira praticamente não tem calçada para o povo andar. E todo mundo adorou a ciclovia. Por quê? Porque todo mundo anda
como na ciclovia, como se fosse calçada em alguns momentos. Então fica um negócio meio estranho. Aí eu questiono, quando trouxerem as ciclovias, principalmente mais para o fundo da Zona Leste, e ali eu estou no meio ali na Penha, mas já é meio do caminho mais para o fundo, vocês vão trazer também a outra infraestrutura que é calçada? Por exemplo, a avenida tem lá a lei de melhoramento viário, ela prevê que dos lados, nas sobras de desapropriação para a instalação da avenida, fosse feito um parque. Não foi feito. Você poderia trazer aquela ciclovia que está daquele lado na pista da esquerda, um perigo, trazer para essas áreas que são municipais e poderiam ser colocadas. É isso que eu acho muito estranho, né? É só fazer essas ponderações. Muito obrigado. Oi, gente. Meu nome é Tairo, eu sou ciclista aqui da Zona Leste, uso a bike todos os dias para o meu trabalho no centro. E eu preciso dizer que meu trajeto é bastante difícil, assim. Eu tenho duas opções, né? Uma que eu não faço porque tenho medo de fato, que é continuar o trajeto do Tatuapé até o centro pela Radial Leste, enfim, disputando com ônibus, passando um rochedo muito próximo e tudo mais. Essa questão da vibração realmente pode me derrubar, eu posso pegar um buraco, tudo isso eu posso morrer, basicamente. E a outra, que é o que eu faço, que aumenta o meu trajeto de 8 para mais ou menos 13 quilômetros, que é dar a volta pela Moca. Mas se ainda esse trajeto me contemplasse, mas é que o ponto é, vários trechos desse trajeto simplesmente não tem ciclovia, não tem trajeto disponível. Então, por exemplo, ali na Padre Adelino, antes do Sesc, você pega o viaduto ali, sem nenhuma ciclovia, várias vezes com uma subidinha logo antes do Sesc, que os ônibus passam do meu lado, assim, subindo com a torta direita, porque é uma subida, né? Ciclista tem dificuldade em subida. Enfim, você pega o viaduto Brescia, é o clássico, assim, você não consegue passar o viaduto Brescia, porque além de ser uma subida e tudo mais, tá, os carros passam muito rápido. Eu sou obrigado a desviar a pé pelo metrô e aí disputar meu espaço com pedestres, entendeu? Então, enfim, tudo isso é no sentido de que existe pouca malha cicloviária em São Paulo, pouca infraestrutura e muito a desejar ainda na Zona Leste, especialmente em relação ao centro, assim. Eu sei que isso é chovendo molhado, mas é muito necessária a ciclovia da Radial Leste e, assim, compromisso expresso da Prefeitura de datas para isso implementado, porque, assim, foi implementada em 2008 a ciclovia da Radial e várias promessas de várias datas foram feitas em vários momentos e até hoje ela não foi implementada. Primeira promessa é em 2008, depois 2014, ela vai sendo renovada e a ciclovia não vem, assim. E, assim, e as mortes continuam acontecendo, então, por mais que o dado mostrado ali no gráfico coloque um decréscimo, eu peguei um dado do G1 agora, que do primeiro trimestre de 2019 triplicou o número de mortes ciclistas, entendeu? Gente, triplicar não é pouca coisa, assim, aumentou de 5 para 16 mortes. Então, gente, é urgente, é salvar vidas mesmo. João Ortega, Fabiola Ruiz. Boa noite. Sou representante da Associação de Moradores aqui no Tatuapé. E moradores temos ciclistas e os não ciclistas. Tá? Com os ciclistas, eu peguei algumas informações, algumas demandas com relação à ciclovia, principalmente ali da Radial, que está com problema de buraco, sinalização e iluminação. Principalmente ali na parte embaixo do viaduto Aricanduva, tem alguns casos, inclusive, de assaltos, que não são poucos. Tá? Então, algumas reclamações que eles passaram para eu trazer até aqui. Outra coisa, a falta de ligação entre a leste e o centro, também é outra demanda que já foi falada aqui, eu não sei como vai ser resolvido, mas não adianta ter só isolado aqui a nossa ciclovia na Radial. E também sugeriram, cogitaram a Marginal Tietê ter algum tipo de ciclovia, como tem na Pinheiros, eu não sei se isso é viável ou não, mas pensar nisso também talvez resolva algum problema e ganhe tem algum ganho aí para o pessoal que anda de bicicleta. Da parte do pessoal que não anda de bicicleta, o maior problema é, como falou o colega ali, a falta de comunicação do que está sendo feito, dos estudos que estão sendo feitos e que vão impactar os moradores que vão ter uma ciclofaixa na sua casa, na frente da sua casa. Tá? Então, assim, a prefeitura, eu fiquei sabendo no começo dessa semana que estava tendo essas audiências públicas e a gente correu para cá. Então, as pessoas precisam discutir isso, elas têm que ser notificadas localmente com mais intensidade para que elas possam participar
e chegar a um consenso que seja bom para todo mundo, seja bom para aqueles que precisam das ciclovias e das ciclofaixas e para aqueles que são moradores ou comerciantes que são afetados diretamente por isso. Tá? Então, assim, que essa não seja a única audiência pública aqui, mas que nós tenhamos mais audiências locais com os moradores que são impactados na região. Obrigado. Pessoal, boa noite. Meu nome é Fabiola Ruiz. Também sou moradora do bairro. Pedalei bastante com vários grupos de pedais aqui da Zona Leste. Não, sou a favor dessa conectividade, mas eu vim, como eu estou há 6 meses afastada do pedal por motivo de saúde, eu vou acabar repetindo o que os meus 2 colegas moradores aqui do bairro vão falar. Que nem o Leandro disse, e o pessoal tem vice, que, ou seja, a bicicleta não afetada, né? Tem interesse, compartilhada tem interesse de colocar aqui no bairro pontos com esses equipamentos. Eu sou muito a favor, porque nós temos 2 estações de metrô que estão aqui embaixo e eu moro lá para cima, Serete. Então é uma ladeira e tanto da Radial Leste até lá em cima, até a Rua Emília Marengo. Sou muito a favor de bairro compartilhado, principalmente elétrico. Porém, tem que ver aonde vai colocar esses pontos, porque quando começou essa parte de bicicleta compartilhada, aquelas laranjinhas que foram as primeiras, foram colocadas no Largo do Bom Parto, numa rua de mão dupla que passa ônibus. Essas bicicletas, esse ponto não existe mais. Por quê? Não foi visto o impacto que ia ter no trânsito e também no comércio e na vida das pessoas. O meu outro colega da Tatuapé, morador lá do Parque São Jorge, deu a ideia, uma opção em relação a essa cidade que já está muito congestionada. E quando forem colocar, e obviamente existe demanda de bike compartilhada, elétrica, principalmente quem mora lá em cima, mas ver aonde vai colocar esses pontos, para não impactar o trânsito e o comércio também. Muito obrigada. Márcia Nogueira, Jean de Volle. Boa noite, eu sou Márcia Nogueira, sou moradora do Tatuapé, moro aqui no começo da Apucarana. E aqui, hoje, nós temos pessoas que usam carro, que usam o transporte público, ônibus e o nosso metrô lotadaço. Temos muitos ciclistas, temos pedestres, principalmente, e também motociclistas, lógico. E o que eu quero trazer é um dado que saiu numa matéria no Estadão, em agosto último. E ele traz uma coisa super interessante da gente saber, que é, depois que as ciclovias foram implantadas ali no trecho 3 da Vila Prudente, diminuiu em 32% o número de acidentes. Eu prefiro falar colisões entre carros, motos, ônibus e outros modais. Também caiu de 14 mortes por ano para 2 mortes por ano. E dessas colisões, desses acidentes. 2 mortes parecem pouco, mas a gente quer chegar no 0, né? 0 é o ideal. E falando em 0, foram 0 o número de pessoas atropeladas depois que nesse trecho foram implantadas as ciclovias. E isso impacta a vida positivamente de cada um de nós, porque todos nós somos pedestres, né, no final. Também quero trazer um outro dado vivencial. Eu trabalho numa empresa que até 2014 tinha 12 mil funcionários. E aí, em 2015, nós perdemos 30% dessas pessoas. Eu perdi 3.600 colegas do meu convívio. E 2016, 2017, até semana passada, temos demissões lá na empresa. Será que nas 54 filiais tinha uma ciclovia passando na porta? Não, gente. Então, quando o comerciante fala que diminuiu, caiu o número de vendas, tive que dispensar funcionários, não foi por causa da ciclovia que salvam vidas. Foi por conta de uma crise política que começou em 2014, 2015, por favor, olha o tempo. E continua até agora. Então, ciclovias salvam vidas e vamos em frente juntos, gente. E ligação do centro até aqui da Tatuapé.
Boa noite a todos. Meu nome é Jean Carlos, eu moro em São Mateus e eu gostaria primeiro de trazer alguns dados para todo mundo. Um carro paga em torno de 30% de imposto. Uma bicicleta paga em torno de 72% a 73% de imposto. Uma pessoa morre todo dia atropelada devido ao trânsito em São Paulo. Só em São Paulo, exclusivamente, uma pessoa morre todos os dias. 40% de todos os leitos do SUS são ocupados por vítimas decorrentes do trânsito de São Paulo. Eu gostaria de dizer que eu acho um absurdo que quase 1000 pessoas morram aqui na cidade de São Paulo, só devido ao trânsito. Eu quero dizer que na primeira audiência pública foi levantada uma questão sobre datas parciais para a conclusão das ciclovias. A gente não pode deixar que tenha apenas datas como final de 2019 e 2020 para a conclusão da implantação de todas as malhas. A bancada ignorou na primeira audiência essa questão que foi levantada. Eu queria muito uma resposta nessas próximas audiências sobre datas parciais para a implantação dessa malha. Quero dizer que não adianta, infelizmente, não adianta apenas incluir ciclovias na cidade de São Paulo se não tiver um programa de educação para os motoristas. A gente já tem algumas organizações sociais que fazem programas educacionais direcionados aos ciclistas, e nós cometemos erros como todo mundo, isso nós sabemos, mas que nós precisamos de programas educacionais desenvolvidos especificamente para os motoristas, que são os causadores das mortes. Eles que estão com uma máquina de 1,5 toneladas e que podem bater e matar a gente. Queria agradecer a bancada e todos aqui presentes, aos vereadores. É muito importante a presença de todos vocês. Obrigado por abrir esse espaço de fala para todos nós. Tá? Boa noite. Sérgio de Lima e Gelson Silva. Vixe Maria. Agora sim. Boa noite à mesa. Boa noite, galera do pedal. Sou o Sérgio. Quem me conhece, eu tenho um grupo de ciclismo já faz 6 anos. Perdi um amigo lá na Radial Leste, todo mundo lembra. E aí eu vi que a importância que é não só o ciclismo, como mais disso, né? A gente tem que ter uma responsabilidade em cima disso. Quero agradecer em especial ao Gilson Barreto, aí, que é um dos vereadores que luta na Zona Leste pelo ciclismo. Ele é responsável aí da Bento Guedes, está lá até agora. Obrigado. E o que eu quero pedir é segurança na Radial Leste, conscientização dos motoristas, que a ciclovia da Radial não dá para andar. E aí a gente tenta andar na Radial e o que a gente escuta, além de ser a lei 1,5 metro, o motorista ele não sabe disso. Ele acaba falando para nós o quê? Pô, vai para a ciclovia, não sei o quê, bibibi, um monte de piada, um monte de coisa tirando fina. Inclusive a minha esposa foi atropelada no ano passado, tiraram fina dela na Patriarca, ela quebrou a clavícula, né? E eu acho que isso é crime, não é uma coisa assim que, foi sem querer, não, acho que é crime, acho que a gente tem que pensar mais sobre isso aí, que a gente está lidando com vidas, né? E quando lidar com vidas, vamos pensar que pode ser um parente seu, pode ser um amigo seu, né? Não vamos pensar que é o do vizinho, não, é o nosso. Isso sabe, é uma coisa de conscientização. Vamos colocar um projeto sobre, nas escolas, um bicicletário nas escolas, incentivando as crianças a começar a pedalar. Entendeu? É coisa boa que os vereadores conseguem fazer. Não só nós, mas os vereadores também conseguem fazer. A gente ajuda. A gente está tudo unido aí para ajudar, né? Pode convidar nós para qualquer audiência, qualquer coisa que nós vai. A gente dá ideias, a gente fecha com vocês isso aí. Tá bom, gente? É só isso só. Segurança, polícia. Só o mês passado foi 12 bicicletas roubadas. Só ali do Pedal Itaquera foi 8. Foi 8 bicicletas. Quer dizer, mais as outras, né? Parou no Tatuapé, o cara para, onde ele vai? Ele não sabe para onde ir. É roubado. Certo. Tá bom? Só isso só, gente. Obrigado aí. Gente, vocês me perdoem se eu chamar o nome de vocês errado, tá? Porque tem letras aqui que eu não consigo entender. Bom, boa noite a todos. O meu nome é Gelson, eu também sou advogado.
Sou ciclista, motorista, pedestre e cidadão. Em primeiro lugar, é importante a gente registrar o seguinte: nós vivemos um momento histórico. Esse momento histórico, ele descreve, a gente pode concluir que nós estamos passando por uma mudança de cultura. A sociedade, ela foi uma sociedade montada em cima do andar de carro, né? A sociedade é uma sociedade até carrocrata, quer dizer, os nossos pedestres, quando eles olham as ruas, eles costumam olhar para ver se tem movimento de carros. E muitas vezes acabam não percebendo a bicicleta. A gente tem um olhar viciado. E a bicicleta, ela traz uma grande alegria e felicidade. O meu exemplo pessoal, eu saio da Barra Funda e trabalho aqui no Belenzinho. Eu já fiz diversas viagens da Barra Funda até São Miguel Paulista, ou até Ermelino Matarazzo, e a gente conclui o seguinte, que nós temos um grande problema aqui, como já foi falado, que é a questão das ligações. Diariamente eu desço a Rangel Pestana, chego no Largo da Concórdia e vou enfrentar os ônibus ali no pedaço da Celso Garcia, porque eu não tenho uma ciclovia, né? Então é importante registrar que muitos aqui são muito valentes, porque o ciclista, de um modo geral, ele é valente. Não tem ciclovia, mas ele pedala. Não tem estrutura, mas ele pedala. A ciclovia tem buraco, mas ele pedala. Então, nós já nos reunimos, discutimos. E para fazer alguma coisa, é preciso ter algumas questões importantes. Primeiro, o poder executivo está aqui a favor. Nós temos representante do poder legislativo. Nós temos recursos. Nós temos ciclistas. Nós temos uma grande demanda reprimida, que vai começar a andar na ciclovia. Então está na hora da gente colocar tudo isso em prática. Precisamos sim aperfeiçoar um cronograma, ter datas, porque a bicicleta é isso, a bicicleta ela vai trazer felicidade. Por favor, o tempo. E para fechar a minha fala, é exatamente isso. Nós vamos diminuir morte e nós vamos aumentar a felicidade da população e dos munícipes. Muito Com Paiva. Boa noite a todos aqui presentes. Meu nome é Carlos e trabalho no comércio e sou morador do bairro da Água Rasa. A gente está vendo muita reivindicação dos ciclistas, que acidentes, esses problemas estão acontecendo. Por que não fazer a ciclovia em ruas paralelas, com menos movimento? Temos a Avenida Álvaro Ramos, uma rua de grande movimento, que passam ônibus, muitos carros em alta velocidade, e temos ruas paralelas, são planas, dando menos risco de vida aos ciclistas e não foi feito paralelamente a ciclovia. Entendeu? Então a gente respeita que tem que ter ciclovia para os ciclistas, mas temos que dar o espaço do comércio também. Que a gente gera emprego. Então que tal olharmos Álvaro Ramos? Quem vem do centro vem pela Siqueira Bueno, tudo subida, Siqueira Bueno, Água Rasa, ruas muitas subidas, muitas ruas de difícil acesso, e temos ruas paralelas que não vai deixar o ciclista correr perigo. Então acho que a reivindicação nossa é essa, o comércio tem que ter o espaço dele também, o ciclista também, e tem que andar os dois juntos, precisa de ciclista e precisa de comércio. Geramos receita para a prefeitura, para o governo, e o problema nosso é que é só o remanejamento. Vermos opções que facilite as ciclovias, que correm menos risco ciclista e que deixa a gente também trabalhar também. Só isso que eu tenho a falar. Boa noite. Boa noite, me chamo Lincoln Paiva, sou geógrafo de formação e eu tenho vários pontos direcionados à subprefeitura da Vila Prudente, tá? Em especial o subprefeito e a vereadora Edir Salles, tá? Conexão com o ABC, tá? A ciclovia vem pela Avenida do Estado, simplesmente para ali na rua Ibitirama e não te leva a lugar nenhum, tá? Então, assim, nós temos que criar a cultura de também conversarmos com os municípios vizinhos
Embora eu seja um munícipe de São Paulo, sou funcionário público da Prefeitura de São Caetano do Sul e do Governo do Estado. Vila Califórnia, na questão de mobilidade urbana, totalmente esquecido. Da subprefeitura da Vila Prudente, só parece que existe ali a região do metrô da Vila Prudente, do monotrilho para frente, para trás não existe, né? Ciclovia da Anhangamelo, abandonada, manutenção pública zero, né? Teríamos assim que conversar com o metrô embaixo do monotrilho. Há relatos de assalto porque está escuro, não tem segurança, né? Então acho que não há essa conversa com o metrô. Bicicletário na estação Vila Prudente, não para si, porque roubam, né? Não há uma segurança ali. Um bicicletário nos mesmos moldes do Tamanduateí, que há uma demanda, que vai lá, que coloca a bicicleta, que vai trabalhar e usa o trem. Então, assim, começar a conversar mais a subprefeitura com o metrô, porque um empurra para o outro, né? E olhar ali na região da Vila Califórnia, que em matéria de mobilidade não há nada, 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 nada. Fiscalização nas ciclovias, abaixo do parque da Vila Prudente, tá? Ontem mesmo eu vi um CT parado e os carros parados na ciclovia. Então, o que acontece? Só serve para multar? Não, vamos ajudar ali, fiscalizar, né? E é isso, tá bom? Fica o meu recado direcionado diretamente para a Vila Prudente, tá bom? Joel Oliveira e Walter Marques. Não, mas eu vou lá pessoalmente. Estou esperando o Joel primeiro, né? O Joel não vai. Pode ir, senhor Walter. Bem, gente, eu sou bastante rápido. Na realidade, eu tenho paixão pelo ciclismo, né? Gosto do ciclismo, não sou absolutamente contra. Mas meu nome é Walter Marques, sou presidente do Conselho Alto da Moca há algum tempo. Minha vivência é Moca. O que eu gostaria de colocar é realmente nós temos que ter um estudo bem aprofundado para que a gente possa contentar a todos, o ciclista e o comércio. Nós tivemos esse exemplo, lamentavelmente. Nós temos, por exemplo, a Rua Siqueira Bueno, que foi totalmente obstruída na parte comercial porque não houve um estudo aprofundado. Já foi colocado aqui, há outras vias praticamente paralelas que poderiam tranquilamente levar ao mesmo destino ou talvez até melhor. Lamentavelmente, a coisa não aconteceu dessa forma. Então, qual é a sugestão que nós damos? Que se faça realmente estudos mais aprofundados e, quando fizer a ciclovia, realmente leve aos destinos que a gente se propõe a levar e que possa acontentar a todos. Porque muitas pessoas reclamam porque prejudicou o seu comércio, prejudicou a sua casa. Não é o meu caso, não. Eu estou falando pelo que a gente ouve, pela toda a comunidade. Então, simplesmente, a gente faz essa colocação, que os estudos sejam bem aprofundados, né? E, de preferência, que a gente possa ter outras palestras, outros encontros, para que a gente possa melhorar cada vez mais a vida da comunidade e dos ciclistas, tá? Obrigado. Tiago Assis e Roberto Passadi. Boa noite. Eu sou morador da Avenida Anhangamelo, no final dela, Sapopemba. E o Lincoln falou da iluminação, da segurança. Realmente, nosso subprefeito precisa passear pelo bairro. O subprefeito de Sapopemba também precisa dar esse recado, precisa passear pelo bairro, pegar o carro, pegar a bicicleta, pegar a moto, circular pelo bairro que ele administra, porque está feio. Assalto, iluminação, a ciclovia ela é boa, piso, mas à noite é muito perigoso. O meu tema era sobre comércio, né? O ciclista ele consome. Alguém almoçou hoje? Almoçamos, né? Na rua. Muita gente se veste, muita gente se alimenta, muita gente paga imposto também. O que precisa nesse plano é a gente dar essa atenção. Que o ciclista, ele é um consumidor, ele compra bicicleta, ele compra roupa, ele compra comida,
ele compra carro e ele precisa chegar nos lugares onde ele é aceito, onde ele tem uma estrutura. Que bom que hoje tinha lugar para a gente parar nossa bicicleta aqui hoje. Porque a gente teve audiências públicas que não tinha lugar para colocar a bicicleta. Isso não é legal. Sobre os bicicletários, alguém sabe qual é o maior bicicletário da América Latina? Onde é que fica? Mauá. Mauá. Por quê? Porque tem demanda. Em Mauá. E depois o cara pega um trem, anda 1h30 para chegar até o trabalho. Em São Paulo a gente tem condição de ter uma bicicletário, muitos bicicletários, o poder público podia, com iniciativa privada, explorar essa demanda que tem. O ciclista não vai ao trabalho todos os dias, eu não tenho de pôr minha bicicleta, porque eu não tenho condição de pedalar 50 km, 40 km, atravessar a cidade. Então, o ciclista precisa de estrutura também, não só para pedalar, para pôr a bicicleta. Obrigado! Praçádio é um sobrenome que a gente não está conseguindo. Roberto não Proed. Proed não? Proed, pode ser. Proed. Alguém escreveu o nome errado. Proed. Ninguém leu da mesa Proed, desculpa aí. É coisa de ciclista. Proed é o programa. Boa noite a todos, meu nome é Roberto Proed, sou de São Caetano do Sul, morador aqui também da Moca, Vila Prudente. Ao convite do Lincoln, eu não sabia da audiência pública. É um assunto tão importante para nós ciclistas, acho que para todas as pessoas, dizer, me desculpa, parabéns aí à mesa que está aqui, aos vereadores, as pessoas do poder público, que é importante para nós. Nós não somos invisíveis. Aliás, eu nunca fui invisível. Hoje, infelizmente, nós percebemos que falta segurança, como já foi falado aqui, falta um olhar do poder público para nós ciclistas em relação à ciclofaixa, ciclovia, bicicletário, campanhas. Apesar do assunto ser aqui de São Paulo, eu vim aqui convidar a vocês, através de ofício, para que possamos fazer uma interligação do ABC com São Paulo. Hoje nós temos ali na Avenida do Estado, que termina ali perto da Vila Prudente, ali na entrada, uma ciclovia que ela tem um começo, vai ter o shopping, mas não tem uma sequência. E nós, do Grande ABC, nós estamos direto indo para São Paulo, para vários lugares, fazemos ciclo viários aí para muitos lugares, mas a gente vê que ainda falta muitos lugares a ser contemplados, para que nós possamos ser contemplados. Realmente, a segurança, acho que é o item principal.